nossa aula passada, nós estávamos falando um pouquinho para você a respeito da perspectiva keynesiana, a respeito da oferta agregada e da demanda agregada. Você se recorda que para Keynes havia necessidade de uma política fiscal contracionista, ou seja, uma redução da carga tributária, de maneira que os empresários tivessem mais dinheiro disponível para o investimento, portanto, gerando uma oferta agregada mais acelerada, e, por um outro lado, ao gerar empregos, nós teríamos o aumento da renda, o que geraria uma demanda agregada também maior em termos futuros. Mas eu quero te ressaltar que Keynes também propunha a intervenção estratégica do Estado na economia de maneira anticíclica, e nós já falamos sobre isso aqui para você, o que significa, na verdade, dizer que em momentos em que a demanda agregada futura está sobre uma condição de incerteza, ou seja, se na verdade as firmas não têm a certeza de que haverá uma demanda para que hoje ela faça um investimento, em capital, nós sabemos então que há necessidade que o Estado, segundo Keynes, intervenha na economia, garantindo essa demanda agregada futura através do gasto público, por exemplo, através de obras. Nós sabemos então que nós temos dois determinantes aí, uma política fiscal contracionista de um lado e do outro lado, uma política de aumento do gasto público. Vamos visualizar isso então? Vamos tentar entender essa questão. Muito bem. A gente vai tentar, então, entender agora uma parte da macroeconomia keynesiana que nós chamamos de macroeconomia keynesiana simples, lado real. Então, o produto, renda, é determinado pela demanda agregada, não existindo restrições do lado da oferta para a expansão do produto. Portanto, o que Keynes, na verdade, está afirmando, é que a nossa demanda agregada, ela, na verdade, é uma função da renda disponível para consumo e para investimento. Bom, nesse sentido, o produto renda é determinado pela demanda agregada, não existindo restrições do lado da oferta para a expansão do produto. Existem recursos desempregados. Bom, se assim é, para se atingir a condição de equilíbrio no mercado, ela é dada pela seguinte razão. Vamos lá. Bom, a oferta agregada de bens e serviços vai ser igual à demanda agregada de bens e serviços. Ou seja, na verdade, segundo Keynes, a oferta agregada é igual à demanda agregada, porque, na verdade, esta demanda agregada é que, de alguma forma, cria a perspectiva futura de ganhos, ou seja, na verdade, nós vamos ter a eficiência marginal do capital empregado, e se essa eficiência marginal do capital compensar o investimento, a tendência é que, na verdade, o empresário faça mais investimentos, gerando mais emprego. A gente pode, então, ver isso sob o ponto de vista da oferta agregada, de um lado, e o modelo keynesiano e o modelo clássico. Nós vamos poder perceber que, na verdade, o modelo clássico coloca a nossa curva de oferta agregada sob o ponto de vista vertical e que, na verdade, o modelo keynesiano coloca essa curva de oferta agregada sob o ponto de vista horizontal, o que significa, na verdade, dizer que essa oferta será dependente da demanda agregada futura que se espera da economia. Ora, se assim é, nós podemos traduzir isso da seguinte maneira. Considerando, então, inicialmente o consumo e o investimento, lembrando que eu estou falando aqui, portanto, de uma economia fechada e sem governo, e se é uma economia fechada e sem governo, obviamente eu também não estou considerando as transações com o exterior, portanto, as importações e as exportações, também conhecida por alguns como transações com o resto do mundo, nós estamos considerando somente consumo e investimento, e, portanto, a gente tem o seguinte, nós sabemos que Y vai ser igual a consumo mais investimento, onde Y é o nosso produto real gerado na economia,
C, as despesas de consumo e Y, os gastos com investimento. Lembrando a você que o investimento ele é igual ao investimento voluntário, tudo bem, mais o investimento involuntário. A demanda agregada efetiva, então, será formada da seguinte maneira. Demanda agregada efetiva é igual a consumo mais investimento. A demanda agregada planejada seria, então, o consumo mais o investimento voluntário. Ora, o investimento involuntário seria a demanda efetiva menos a demanda planejada. Investimento involuntário, então, é igual a produto real menos consumo mais investimento voluntário. Ora, se assim é, a gente pode ter, então, uma condição de equilíbrio. E qual é a condição de equilíbrio sob o ponto de vista keynesiano? Que o investimento involuntário seja igual a zero. Ou seja, que na verdade todo investimento que seja realizado seja um investimento voluntário. Se o produto, a demanda efetiva, for menor que a demanda agregada planejada, configura-se uma situação de excesso de demanda, provocando retração dos estoques, ou seja, o investimento involuntário é menor do que zero. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui e traduzir. Se o produto, a demanda efetivamente realizada, for menor do que a demanda agregada planejada, configura-se uma situação de excesso de demanda. Ora, se nós tivermos uma situação de excesso de demanda, a tendência é que nós tenhamos uma elevação do nível geral de preços. Ora, se nós temos então um excesso de demanda, haverá, óbvio, a retração dos estoques, ou seja, o investimento involuntário será menor do que zero. Nessa situação, as empresas contratarão mais trabalhadores e a ampliação da produção de modo a atender a demanda, de modo que a variação indesejada de estoques seja igual a zero. Ou seja, traduzindo, se nós tivermos uma demanda efetiva, que for menor do que a demanda agregada planejada, nós teremos uma retração de estoques. Com a retração de estoques, é natural que as empresas, então, contratem mais trabalhadores de forma a reduzir essa indesejada redução de estoques, de forma que, na verdade, esses estoques possam, então, variar próximo de zero. Ou seja, que nós tenhamos lá a quantidade de estoques suficiente para abastecimento do mercado, sem que haja uma redução a níveis considerados ineficientes. Assim sendo, se o produto, a demanda efetiva for maior que a demanda agregada planejada, configura-se uma situação de excesso de oferta, provocando assim a acumulação de estoques, ou seja, o investimento involuntário é maior do que zero. Se nós tivermos, portanto, uma acumulação de estoques, aquele investimento involuntário sendo maior do que zero, cria uma situação que, na verdade, gera instabilidade e não a estabilidade. Nessa situação, então, as empresas diminuem a produção de modo a cessar o aumento dos estoques. É óbvio, se na verdade nós temos uma situação em que a demanda agregada, de alguma forma, foi uma demanda agregada menor, ou ainda, se nós considerarmos uma outra perspectiva, se a demanda efetiva for maior do que a demanda agregada planejada, nós teremos um excesso de oferta dentro do mercado, configurando uma quantidade muito maior de estoques do que aquela que o empresário deseja. Se ele, na verdade, não deseja imobilizar parte do capital com uma formação de estoques, é absolutamente natural que ele diminua a produção. E se houver a diminuição da produção, tendencialmente, nós teremos uma redução da quantidade de absorção de trabalhadores nos mercados.
O que é importante? Os preços não desempenham qualquer papel no ajustamento econômico, que se dá pelo movimento dos estoques. Isso também é chamado de política de ajustamento de estoques. Portanto, o empresário não está levando em consideração, na verdade, qualquer outra questão que não seja o aumento ou a diminuição dos estoques físicos presentes na empresa. Ele não estará levando em consideração os preços praticados pelo mercado. Bom, se a gente pudesse, então, fazer a determinação da renda apenas com consumo, o que nós diríamos, né? Que, na verdade, essa renda é igual à demanda agregada, portanto, igual ao consumo. Consumo é igual a consumo versus investimento. Consumo, então, será consumo autônomo maior do que zero, mais, né, propensão marginal a consumir, e aí nós vamos ter o consumo autônomo correspondente ao consumo que independe do nível de renda, ou seja, existe mesmo que a renda seja igual a zero, por exemplo, o consumo de subsistência financiado pela venda de ativos anteriormente acumulados ou por ajuda externa, e a nossa propensão marginal a consumir mostra a parcela de renda destinada ao consumo, quanto mais cresce o consumo a partir do aumento da renda. Ou seja, a nossa propensão marginal a consumir é completamente dependente de aumento da renda existente no mercado. Sendo assim, nós temos a condição de equilíbrio de oferta agregada igual à demanda agregada. Oferta agregada, né, portanto, será igual a produto. Demanda agregada vai ser igual a demanda agregada, que é igual a consumo. Consumo, portanto, aí, né, é voluntário, e consumo involuntário. Ora, demanda agregada, na verdade, né, vai ter a seguinte fórmula e vai nos permitir chegar a um exemplo, né? Vamos lá, vamos tentar entender isso sob o ponto de vista do gráfico, né? Oferta agregada, demanda agregada igual a propensão marginal para consumir, né? Nós vamos ter de um outro lado, né, o gráfico, que então vai nos mostrar, né, como que funciona o equilíbrio no modelo keynesiano básico, né? Ora, assim sendo, a gente pode colocar isso num exemplo para você. Imaginemos, por exemplo, né, que a propensão, né, marginal a consumir fosse 100 mais 0,8 de y, y é igual, né, a c, y vai ser igual a 100 mais 0,8y, y menos 0,8y igual a 100, logo nós sabemos que 1 vai ser igual, né, a 1 menos 0,8 vezes 100, portanto, né, a propensão marginal futura será igual a 500. Bom, essa conclusão, né, nos permite, então, estabelecer um dos parâmetros aí da macroeconomia keynesiana no que diz respeito, né, à oferta agregada e à demanda agregada dentro de uma economia fechada, sem governo, portanto, sem relações com o resto do mundo. Na nossa próxima aula, nós vamos introduzir para você não só o governo, mas também o resto do mundo, de maneira que você possa ter uma compreensão mais exata do pensamento keynesiano. Ok? Vamos lá, então. A gente se vê na próxima aula.